Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Esse exercício aqui a gente resolveu a aula passada, né, de calcular as forças aí no cabinho, a força embaixo do cubo aqui e tal. Fizemos esse exercício bacanoso aí. E agora a gente vai resolver. Na verdade, a gente entrou em superfícies submersas, vimos isso daqui que a gente vai rever hoje. A questão desses termos ix e xy que estão aqui nessas tabelinhas, que a gente vai ver também no exercício. E o exercício propriamente dito. Então vamos lá, só para a gente relembrar. A gente está olhando aqui, a gente vai olhar aqui agora na força causada em uma superfície submersa, dado um gradiente de pressão. Então tem algumas coisas importantes que a gente tem que ver aqui, ó. Deixa eu até fazer assim. Tem algumas coisas importantes que a gente tem que ver aqui. Uma delas é com relação ao sistema de coordenadas aqui, ó. Repara que eu tenho um sisteminha de coordenadas aqui, ó. Aqui está sendo visto lateralmente, né? Então o Z está para dentro aqui, o Y está para baixo. E a origem dele, guardem isso que vai ser importante lá para frente. A origem dele está aqui no nível aqui na superfície de nível do fluido aqui, ó. A origem do sistema de coordenadas está aqui. Isso vai ser importante especialmente para calcular esse y' aqui, ó, que vai ser o finalzinho do exercício. Mas vamos lá, então você coloca o sistema de coordenadas aqui, ele tem que ter a mesma inclinação da sua superfície, né? Então a gente está fazendo algo para a superfície plana, submersa. Se a superfície não fosse plana, tinha como fazer também, só que a gente ia ter que fazer uma integral e tudo mais, e a maioria das comportas são planas. Então a gente vai aderir ao caso plano aqui, e se você tiver algum caso mais complexo, a gente estuda a parte. Então eu tenho uma pressão ambiente P0, que é essa pressão ambiente que está aqui na atmosfera, e dependendo da situação, essa pressão ambiente pode ou não estar atuando aqui atrás da superfície, né? Se você está querendo calcular só a força que a água causa ou que o fluido causa de um lado aqui, a gente simplesmente nem olha para o outro lado. E se eu for calcular só a força que está sendo causada pelo fluido aqui, a gente utiliza essas fórmulas aqui, que são as fórmulas que vão calcular a força desse lado aqui, ó. Mas se eu tiver, por exemplo, a atmosfera aqui do outro lado, eu tenho uma pressãozinha, e aí eu consigo calcular, em vez da força gerada só de um lado da minha superfície, eu consigo calcular a força resultante gerada, que vai ser essa força gerada pelo líquido, menos a força da atmosfera do outro lado, que é esse caso especial aqui, ó. Tá? Então, quando a gente tem a atmosfera do outro lado, a gente usa o caso especial, e quando a gente não tem a atmosfera do outro lado, ou quando a gente não está interessado na força resultante, a gente só quer saber realmente a força causada pelo líquido, aí a gente utiliza esta fórmula aqui, essas fórmulas aqui do caso geral. Beleza. Vamos resolver o exercício para vocês verem como que funciona. É mais simples do que parece. O exercício é esse daqui, ó. A comporta possui 3 metros de largura e é pinada em H. E só para ficar claro, esses 3 metros de largura não são esses 3 metros aqui, ó. Isso aqui é a altura da comporta. A largura seria, nesta figura aqui, seria a profundidade ali da comporta, né? Se ela indo, vamos imaginar que a gente tem um eixo Y para cima e um eixo X para a direita, a largura seria a medida da porta no eixo Z, entrando aí na lousa, né? Bom, então ela tem 3 metros de largura, depois a gente desenha para você entender melhor.
calcule a força F, que é essa força que está sendo aplicada aqui, necessária para manter a comporta fechada, sabendo que do outro lado da comporta há pressão atmosférica. Então aqui eu tenho água e aqui eu tenho pressão atmosférica. Beleza. Vamos... Deixa eu só tirar esse celular daqui. Porque senão ele vai ficar fazendo barulhão a aula toda. Vamos para nossa lousinha. Oi. Vou apagar isso aqui. Cá estamos. Então, ó, a gente tem que fazer algo parecido com aquilo que a gente tem na formulação. Então, eu vou até... aqui, eu vou até copiar essa figura aqui também, pra gente dar uma filosofada. Tá? Aqui. Vou copiar essa figura aqui. Beleza. E vou ver se eu consigo copiar as fórmulas também, assim eu não preciso ficar indo e voltando toda hora. Opa, não é isso que eu quero. Aqui a gente vai usar o caso especial, a gente já sabe. Então agora sim. Droga. E aí, aqui. Pronto, as nossas fórmulas também estão aqui. Agora ficou lindo. O que vai acontecer? Ó? Eu vou ter a minha pressão de líquido aqui, e essa pressão de líquido ela vai começar a causar uma pressão nesta superfície aqui, e essa pressão aumenta com a profundidade. Então eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. E aí a pressão ela vai agir sempre normal à superfície. Então aqui a gente tem alguma coisa assim. Beleza? Repara que essa reta aqui, ó, ela não é paralela à superfície aqui. Por que ela não é paralela? Porque a pressão aumenta com a profundidade. Então isso daqui eu vou ter um gradiente de pressão aumentando aqui. Eu tenho mais força aqui do que aqui. Esta pressão toda vai me gerar uma força resultante nessa comporta aqui, que é quadrada, né? 3 metros de comprimento por 3 de largura. E essa força resultante, a gente sabe que ela tem que causar os mesmos efeitos desse carregamento distribuído, e ela não está exatamente no meio do carregamento distribuído ou no meio da placa, porque eu tenho mais força aqui para o lado de baixo do que para o lado de cima. Então a gente vai ter uma força aqui que vai estar mais ou menos, deixa eu usar a reta, mais ou menos assim, ó. Essa força equivalente aqui, que é essa força FR aqui, tá vendo? Então essa força equivalente, eu vou chamar de FR aqui, é o que a gente quer calcular, e a posição dela também é algo que a gente quer calcular. Essa comporta aqui, ela tá assim, ó. Vamos tentar desenhar isso aqui de uma maneira que dê para entender. Algo assim, certo? Então eu vou ter, vou trocar de cor aqui, uma cinzinha. Eu vou ter a parede aqui. Assim, que é essa parede aqui, né? Eu vou ter uma outra parede aqui para baixo, assim, que é essa parede aqui, ó, né? E aí eu vou ter água, né? Então, vou ver se eu acho um pincel bom o suficiente para isso aqui. Eu vou ter água aqui embaixo, assim. Isso aqui tudo é o nosso fluido que está aqui, ó. Beleza? Vamos voltar pro aqui. Aí o que vai acontecer?
Essa comporta aqui, ó, ela tem esses 3 metros de comprimento que estão aqui. Então, daqui até aqui eu tenho 3 metros. E a largura dela, que está na profundidade aqui, também vai ser de 3 metros. Beleza. A densidade do fluido aqui é a água. Então, a água a gente normalmente utiliza 999 kg por metro cúbico. Densidade. A aceleração da gravidade também 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente tem a área dessa comporta aqui, que é bem facinho de calcular, 3 por 3. A área vai ser 9 metros quadrados. E aí a gente já tem alguma coisinha que é diferente, que é esse HC. O que é o HC? O HC, ele é a profundidade do centroide de área da minha placa. A gente sabe que a placa é quadrada e plana, então o centroide de área está bem no centro dela, né? Vamos fazer um outro desenho aqui, ó. A gente vai ter aqui a parede, retinha. A gente vai ter a parede que está aqui, o centroide e a placa, né, a comporta que está aqui. O centroide de área vai estar bem no meio da comporta aqui, ó. Bem no meio aqui. Então, daqui até aqui eu vou ter 1,5 metros. E esse ponto aqui é o centroide de área da minha comporta. Essa distância aqui, ó, do nível até o centroide de área, isso é o HC. Isso é o HC. A gente tem o nível do reservatório aqui, né? E esta medida aqui também é de 1,5 metros. E este ângulo aqui é de 30 graus. Então, beleza. Esta altura aqui, ó, esse HC aqui, a gente sabe que ele vai valer 1,5 mais, aqui eu tenho 1,5, que é a hipotenusa, né? Se eu pensar num triângulozinho assim, ó, esse ângulo aqui é de 30 graus, igual esse, e aí o seno de 30 vai ser o lado oposto sobre a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa seno de 30 vai ser o lado oposto que a gente quer. Então, a hipotenusa é 1,5 seno de 30 graus. Seno de 30 é meio, então esse HC aqui, ele é 1,5 mais 0,75, que é 2,25 metros. Beleza. Então, a gente já tem tudo para calcular a intensidade da força equivalente. A nossa força equivalente, ela vai ser Rho, que é 999, que multiplica G, que é 9,81, tudo em unidades coerentes já. HC, que é 2,25, área, que é 9 metros quadrados. Isso aqui vai me dar um número bem grandão. 999, 9,81, 9, 2,25. 198.453,8475 newtons. Beleza. Vou guardar aqui na minha calculadora. Essa é a nossa força. Aí a gente vai ter que calcular duas coisas. A gente vai calcular o desvio em X dessa força e o desvio em Y dessa força. Bom, em X já é intuitivo, mas vamos lá. O que é esse desvio? Bom, XC e YC são a posição do centroide de área dessa figura aqui, ó. Então, deixa eu usar a minha borracha rapidamente, que a gente já sabe essas medidas aqui. Então tá aqui, ó. Redesenhar ali, que eu não fui muito perspicaz em manter as formas. Então vamos aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Tá aqui a nossa comporta. O centroide de área
dela, por ela ser um quadrado aqui, vai estar bem no centro dela. Então o centroide de área ele está aqui, ó. Esse é o nosso ponto C, que é o centroide de área. Essa distribuição de pressão que eu tenho aqui, ó, ela vai posicionar essa força FR em uma posição diferente do centroide de área, tanto em Y, que é nessa direção aqui, quanto em X, que é nessa direção aqui. Né? Repara que o X aqui, ó, isso aqui é uma vista lateral, isso aqui é uma vista frontal. Né? Então repara que o X, né, quando eu ando em X, eu ando para os lados aqui na minha superfície. Né? Então, ó, vamos dizer que a nossa direção X está por aqui assim, para lá ou para cá. E a nossa direção Y é para cima ou para baixo da minha placa. Então isso aqui é X, isso daqui é Y. Bom, eu sei que eu tenho uma distribuição de pressão aqui que aumenta com a profundidade. Então faz todo o sentido do mundo a minha força FR não estar localizada exatamente no centroide de área aqui, mas estar localizada um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Certo? Ela desceu na direção de Y. Só que a minha pressão, o meu diferencial de pressão não varia em X, ele não varia nessa posição, nessa direção aqui, ó. Então, se ele é simétrico em torno de X, se ele não varia nessa direção, não tem por que o meu centroide de área estar mais deslocado para os lados aqui. Ele só estaria deslocado se por um acaso essa forma geométrica aqui fosse um pouco mais complexa, né? E aí eu tivesse superfícies com mais área mais submersa de um lado e menos área menos submersa do outro lado, né? Então eu teria um nível de assimetria aí de tal forma que eu deslocaria a posição dessa força resultante aqui, dessa força de pressão, até no sentido de X. Mas como a forma aqui é simétrica, a gente não tem isso, né? Então, beleza. Então, e até pelo fato desta forma ser simétrica, esse IXY aqui, que é o momento de inércia de área cruzado dela, é zero. Isso daqui sempre vai ser zero quando a forma for simétrica em relação ao eixo X. Então, isso daqui vale zero, porque a forma é simétrica aqui em torno do eixo Y, né, que é para os lados de X aqui. Oi? Não, o HC é a posição do centroide de área. Tá? Ele não é a posição da força. O HC é a profundidade do centroide de área. Bem como nessas fórmulas aqui, o XC e o YC são as posições X e Y do centroide de área também. Tá? Então, beleza. Então, aqui para o X, a gente sabe que o X', sim, é a posição em X do meu centroide. Aliás, X', sim, é a posição em X da minha força resultante. Ele vai ser o X do centroide mais IXY sobre YCA. Esse IXY aqui é zero, porque a forma é simétrica, né, em relação ao eixo Y aqui, né, simétrico nessa direção aqui. Então isso daqui, o X' vai ser igual ao XC. E quanto que vale esse XC aqui, ó? A gente tem que olhar para o nosso sistema de coordenadas que foi definido aqui na hora que estavam deduzindo as fórmulas aqui, né? Como que aconteceu essa definição do sistema de coordenadas aqui? O X ele não foi colocado em nenhuma posição específica da placa, não está relacionado a nenhum ponto da placa. O X está em qualquer canto aqui. Então, por conveniência, o que eu vou fazer? Olhando para a placa aqui, ó, se a gente olhar para a placa de frente aqui, ó,
mais ou menos assim. Peraí. Se de frente ela vai ser um quadrado, né? Se eu olhar para a placa de frente assim, eu tenho que definir um eixo X para a direita e um eixo Y para baixo. E a origem em X pode estar onde eu quiser. Então eu vou definir o centroide de área aqui no meio. E o meu sistema de coordenadas ele vai ser assim, ó. Ele vai ter origem exatamente alinhada com o... Peraí, ficou muito ruim isso aqui. Com o centroide de área. E aí eu vou ter o X para cá, X para cá e o Y para baixo. Beleza, o Y está para baixo igual está aqui no nosso desenho aqui. Só que esse zero do Y aqui, ele não está na placa, tá vendo? O zero do Y, se você olhar, ele tá, lembra que eu falei? Ele está aqui no nível, ó. Então no nosso desenho, o zero do Y, não vou precisar da reta. O zero do Y ele vai estar aqui em cima. Aqui está o zero do meu Y. Então a gente vai ter que calcular o YC, o XC. A gente já colocou o sistema de coordenadas dessa forma aqui, né? Então o meu XC nesse sistema de coordenadas aqui é zero. Porque eu alinhei a origem do sistema de coordenadas com a posição do meu centroide de área. Então esse XC aqui vai ser zero. Beleza. Em Y, como que eu calculo esse Y aqui, ó? Repara que Y não é a profundidade. Esse YC aqui, ele não é a profundidade do centroide de área. A profundidade do centroide de área é o HC. O YC, ele é essa distância aqui, ó, do zero do Y até o centroide de área. O YC, vamos colocar em outra cor aqui. Tentar colocar em laranja. O YC ele vai ser isso aqui, ó. É essa distância até o centroide de área. Então, isso daqui é YC. E a gente tem que calcular essa distância aqui, ó. Então, se eu traçar os triângulos corretamente aí, o que eu vou ter? Eu vou ter algo assim, ó. Aqui está o meu nível de água. Aqui está a minha parede. Aqui está a minha comporta. Opa, errou. Aqui está a minha comporta. Mais ou menos assim. Beleza. O meu centroide de área está aqui. E eu quero calcular exatamente essa distância aqui que eu vou traçar em laranja, ó. É essa distância aqui. Beleza. Isso daqui até aqui, vai ser o meu YC, sendo que este ponto aqui é o meu centroide de área, que é o ponto C, e a gente tem um ângulo de 30 graus com horizontal aqui, e a gente tem daqui até aqui 1,5 metros, e daqui até aqui 1,5 metros também. Então beleza, se eu trabalhar nos alternos internos aqui, esse ângulo de 30 graus aqui vai ser esse mesmo ângulo de 30 graus aqui, ó. Então eu consigo calcular este segmento aqui, que é a hipotenusa, sabendo esse segmento aquí e o ângulo, né? Eu sei que seno de 30, vamos chamar esse segmento aqui de, sei lá, H'. Eu sei que H', aliás, eu sei que o seno de 30, agora sim, é 1,5 metros dividido por H'. Então, se eu subir o H e descer o seno aqui, eu sei que H' é 1,5 sobre o seno de 30 graus. Seno de 30 é meio, né? Então 1,5 dividido por meio vai dar 3. Então eu tenho 3 metros daqui até aqui.
mais 1,5 m daqui até aqui. Então, meu YC, ele vai valer 3 com 1,5, 4,5 metros. Isso é importante porque se você não pode colocar o seu sistema de coordenadas em qualquer lugar aqui, eu já explico por quê. Você tem que colocar o zero do sistema de coordenadas em Y exatamente no nível da superfície aqui, senão dá errado. E é isso que eu quero explicar porque já. Mas vamos deixar chegar no final do exercício para explicar para vocês. Então, eu tenho esse YC que vale 4,5, ele vai aqui, a área a gente já tem. Falta o IXX. O IXX é o momento de inércia diária do meu retângulo aqui com relação a X. Agora a gente tem que ir para a tabelinha lá. Na tabelinha, você tem que olhar aqui para o retângulo, né? Então, olha só como é que tá. Eu estou com X para a direita e Y para cima. Então, o paralelo a X é a base e a altura é o paralelo a Y. Beleza. E aí o meu IXX aqui, ele é a base que multiplica a altura ao cubo sobre 12. No caso nosso, base e altura são a mesma coisa, então não tinha como errar. Mas se você tiver uma comporta retangular, você tem que saber quem é a base e quem é a altura, porque dá diferente. Né? Se você olhar para o X e para o Y aqui, o IXX é BH ao cubo sobre 12 e o YY é B ao cubo H sobre 12. Né? Porque você está trocando as dimensões aqui. Então tem que tomar cuidado, a gente quer o IXX. Então eu tenho base e altura ao cubo sobre 12. Vamos lá. Meu IXX vai ser a base, que é esse aqui, paralelo a X, que é 3, que multiplica a altura, que é o paralelo a Y, 3 ao cubo, sobre 12. Isso daqui dá 3 ao cubo, dividido por 12. 6,75. E a unidade disso daqui, se você quiser saber, é metro a quarta, momento de inércia diária. Beleza, já temos o IXX, o YC, a área, e agora dá para calcular tudo. Ó. O meu Y', ele é o YC mais IXX dividido por YCA. Isso daqui vai me dar 4,5 mais 6,75 dividido por 4,5 vezes 9. Isso aqui me dá 4,6667 metros. Então, repara que o meu centroide de área, olhando aqui no meu eixo Y aqui, ó, descendo até aqui, o centroide de área está em Y igual a 4,5 metros, olhando nessa linha inclinada aqui, ó. E a posição onde eu vou colocar a força, que é o Y', está em 4,667 metros. Então, aqui na minha placa, eu vou ter que descer 0,1667 metros. E nesta posição aqui, que eu vou marcar em vermelho, a gente vai colocar a força FR. Agora sim, agora que eu sei onde essa força FR está, lembrando que eu também sei que aqui está o meu centroide de área, então daqui até aqui em cima vale 1,5 metros. Agora a gente consegue chegar no final do exercício, que é calcular essa força F aqui. Agora ficou bem facinho, né? Agora a gente tem lá a nossa comporta retinha. Eu tenho a força F agindo assim. Eu tenho a força FR aqui. R aqui. Aqui em cima eu tenho o ponto O. Essa distância daqui até aqui é 1,6667
metros. E essa distância, vou colocar de outra cor aqui, daqui até aqui é de 3 metros. Beleza. Então a gente agora é só fazer a somatória dos momentos em torno de O e correr para o braço. Então, ó, eu vou apagar esses dados aqui, eu vou fazer aqui. Agora sim. Somatória dos momentos em torno de O vai ser, eu tenho essa força FR gerando um momento positivo em torno de O aqui. Pode, como a gente está no plano, você pode escolher direção positiva ou negativa para qualquer lado, tá? Eu vou escolher isso daqui como positivo. Então FR está gerando um momento positivo em torno de O com braço de 1,667 ou 5 terços. Então eu vou ter mais 5 terços que multiplica FR menos F que multiplica 3 igual a 0. Se eu isolar isso daqui, F será 5 FR sobre 9, que é igual a, só fazer a continha agora, o FR eu só ver aqui, 5 dividido por 9, 110.252,1375 newtons ou 110,25 kilonewtons. Beleza. Em termos de conta, não é muito difícil fazer esse tipo de exercício. Na verdade, ele é bem tranquilo de fazer. A única questão é que a gente tem que ficar bem atento exatamente com as definições aqui para a gente aplicar a fórmula corretamente. Então, saber quem que é a distância HC, quem que é XC, quem que é YC. É isso que a gente precisa saber, senão a coisa vai dar muito errado. Pode falar. Isso, a gente fez com ar. Se fosse com óleo, o que você teria que fazer? Você teria que usar, não essas fórmulas aqui que a gente usou, você teria que usar essas fórmulas aqui, ó. Essas fórmulas aqui do caso geral. E aí você faria de um lado para um fluido, por exemplo, a água, no nosso caso aqui, e do outro lado você faz exatamente o mesmo procedimento para o óleo. Tá? Repara que você vai ter que trabalhar com um ângulo θ diferente aqui para o óleo também, porque a inclinação estaria para o outro lado aqui, né? Mas não tem problema. E é só essa a diferença. Tá? Em vez de você... Porque esse caso especial aqui, ó, como que você chega nesse caso especial? Você simplesmente aplica essas fórmulas aqui com essa pressão P0 do outro lado também e depois soma tudo. Então, meio que isso daqui é uma simplificação já, só para quando você tem pressão atmosférica do outro lado. Se você tiver outro fluido, aí você tem que aplicar essas fórmulas aqui do lado, por exemplo, para o lado da água, você vai aplicar isso tudo com os dados da água, inclinação da água aqui e tal, e para o lado do óleo, você vai aplicar essas mesmas fórmulas, só que com a inclinação aqui referente ao óleo, os dados de densidade e tal, do óleo, tudo, e beleza. E é isso aí. Tá? Nada. Inclusive, não para a turma de vocês, mas é uma excelente ideia para exercícios. Beleza. Então, matamos esse exercício aqui. Agora acho que dá para fazer a lista de exercícios inteira que eu passei lá para vocês. E agora que a gente já viu isso aqui tudo, deixa eu ver. Eu sempre esqueço de trocar esse títulozinho, que eu preparo a aula inteira e não troco. Pronto, agora sim. Agora a gente vai entrar, pessoal, no tópico que é a equação de Bernoulli.
Então, isso aqui é muito legal, pessoal, porque a equação de Bernoulli ela parece simples, parece muito simples, mas por incrível que pareça, ela é uma das equações que é utilizada de maneira mais errada na engenharia, né? Porque a equação de Bernoulli, as pessoas lembram da equação porque ela é muito fácil de lembrar, sim, comparado com outras equações, ela é quase uma daquelas formulinhas de física de projéteis, né? De sorvetão, Torricelli, aquelas coisas lá. Só que você só pode usar ela em alguns casos específicos, não é para tudo que dá para usar Bernoulli, né? Você tem umas equações melhores dependendo do caso. Então essa equação aqui ela é utilizada de uma maneira muito incorreta e a gente que é engenheiro mecânico, a gente tem que saber utilizar isso aqui bem direitinho. Então olha só, essa equação, por que ela é uma equação importante? Porque ela é uma das relações fundamentais da mecânica dos fluidos entre pressão, vazão e desnível entre diferentes seções de um fluxo, né? Então, você tem várias equações lá na parte de mecânica dos fluidos para pressão, você tem várias equações para vazão, para forças, mas você não tem, né, antes da equação de Bernoulli, pelo menos, você não tem uma equação que relacione vazão com pressão. E agora a gente tem essa relação aí, que é a equação de Bernoulli e outras que vieram depois dela. Tem diversas formas da gente deduzir essa equação. Eu vou mostrar duas formas para vocês hoje. Inclusive a primeira forma que eu vou mostrar para vocês hoje, eu já aviso já, que ela é uma forma que eu não quero que vocês entendam 100%. Tá? Eu só quero que vocês vejam a complexidade. Nenhum de vocês vai precisar deduzir a equação de Bernoulli, mas é legal vocês verem que você consegue chegar nessa equação de Bernoulli de diferentes formas, né? Então ela é uma equação muito universal. E se a gente aplicar as equações, por exemplo, que a gente conhece em um volume de controle muito pequeno, a gente consegue relacionar essas grandezas que são pressão, vazão e desnível. Essas equações aqui que conhecemos aqui, no caso, seria uma equação a que eu vou utilizar agora, é uma equação de conservação da quantidade de movimento. Eu vou disponibilizar sim os vídeos, Thaís, é que eu ia renderizar eles todos no fim de semana e para postar, mas eu passei o fim de semana todo trabalhando, só que fazendo outra tarefa, então não consegui, mas eu vou fazer isso o quanto antes, tá? Não, beleza. Então, aqui a gente já vai para primeiro tipo de dedução aqui da equação de Bernoulli. Olha só, tem algumas coisas que são importantes aqui, ó. Imagina que a gente tem um fluido, né, fluindo aqui, né, ele está caminhando aqui, e a gente tem algumas linhas de fluxo, né, desse fluido, assim, que são essas linhazinhas azuis aqui, ó. E eu vou analisar esse fluxo ao longo desta distância ds aqui, ó. Então eu vou pegar uma partícula, né, ou um volume diferencial que está aqui em em um ponto dessa streamline aqui, e vou analisar como que esse volume de controle se comporta aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar uma partícula desse fluido aqui conforme ela atravessa essa linha de fluxo aqui, ó. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através de um volume de controle diferencial, né? Então eu vou criar aqui um volume de controle dentro do meu fluido. Eu vou analisar um pedacinho do meu fluido, né? Então esse volume de controle ele é uma região imaginária do meu fluido, e essa região imaginária ela tem essas fronteiras laterais aqui paralelas às linhas de fluxo aqui, ó. Então eu não vou ter fluxo através dessas fronteiras laterais aqui, ó. Isso que é importante. Eu só vou ter fluxo através dessa fronteira aqui redonda de entrada e dessa outra fronteira redonda de saída aqui, ó. Então o meu fluido ele vai chegar com uma velocidade Vs, uma área A, uma densidade ρ
e uma pressão P aqui desse lado. Ele vai atravessar esse comprimento diferencial ds aqui e ele vai sair com algumas coisas incrementadas aqui. Então eu vou ter uma pressão que ela é acrescida de um termo diferencial de pressão dp, uma velocidade que é acrescida de um termo diferencial de velocidade dvs. A densidade, isso aqui é importante, a densidade não tem diferença aqui porque a gente está pensando num fluxo incompressível, então a densidade é constante, né? Densidade do fluxo que entra, densidade do fluxo que sai. E a área da seção transversal de saída aqui é um pouquinho maior do que a área da seção transversal de entrada. Então tem um A mais dA aqui. E beleza. Aí eu vou aplicar esse princípio da conservação da quantidade de movimento considerando algumas coisas aqui. Ó. O que a gente vai considerar? A gente vai considerar que esse volume de controle aqui, ele está em regime permanente. O que quer dizer isso? Que basicamente, a quantidade de fluido que entra é a quantidade de fluido que sai. Tá? Ele não está enchendo e também não está esvaziando. Ele está sempre com a mesma quantidade de fluido aí dentro. Lógico que ele está entrando, eu tenho uma vazão de entrada e uma vazão de saída, mas essas vazões são iguais. E ele também não está acelerando, ele está parado aqui dentro do meu fluido. Eu posso ter sim ganhos de velocidade aqui e pressão do meu fluido, né? Porque eu estou variando a seção transversal, então se eu estrangular eu vou aumentar a velocidade e diminuir a pressão, e se eu aumentar a área eu vou aumentar a pressão e diminuir a velocidade. E esses possíveis ganhos de velocidade e pressão do fluido eles vão ser causados apenas pelas forças internas entre as moléculas do fluido. Eu não tenho nada injetando energia nesse fluido aqui dentro. Eu também não tenho atrito entre as moléculas de diferentes linhas de fluxo, né? Então atrito aqui entre as linhas de fluxo aqui é desprezível, então eu não tenho viscosidade basicamente, e o fluxo, né, o fluido aqui é incompressível, então a densidade de entrada e de saída vão ser a mesma densidade. Aí a gente vai aplicar, para este volume de controle aqui, a gente vai aplicar essa equaçãozinha maravilhosa aqui. Ó. O que isso quer dizer? E o que essa equação aqui quer dizer? Ela é basicamente como se fosse uma segunda lei de Newton. Né? Então, somatória de força é massa vezes aceleração. Só que eu tenho algumas forças aqui desse lado e eu tenho alguns termos de variação de, entre aspas, massa vezes aceleração aqui, que eu tenho que levar em consideração porque eu estou trabalhando com volume de controle agora. Então, primeiro, essa somatória de forças Fc são as forças de corpo que atuam sobre o meu volume de controle, que basicamente, aqui no nosso caso, é a força da gravidade. Podia ser também forças geradas por campos elétricos, magnéticos, tudo mais, mas aqui a gente não tem nem nada disso, a gente só tem gravidade, então eu tenho força da gravidade aqui. Forças de superfície. As forças de superfície, elas são as forças que atuam nas superfícies do meu volume de controle, que no caso vão ser as pressões. Né? Eu tenho uma pressão nessa superfície de entrada aqui, eu tenho outra pressão na superfície de saída e eu tenho também pressão nessas superfícies laterais aqui do meu volume de controle, mas a gente já vai ver como que a gente trata essas pressões na superfície lateral. Depois eu tenho aqui esse primeiro termo, que é a variação, é basicamente a variação da quantidade de movimento que tem dentro do meu volume de controle devido ao fato dele estar enchendo, esvaziando ou acelerando. Como a gente não tem nenhum dos três, porque enchendo e esvaziando ele não está, porque ele está em regime permanente, e acelerando ele não está, porque ele está parado dentro do fluido, esse termo aqui vai ser zero. Né? Então, como meu volume de controle está em regime, esse termo aqui é zero, não preciso nem me preocupar com ele. E esse outro termo aqui, ele representa a entrada e saída, né? Então seria o saldo, vamos dizer assim, de quantidade de movimento que fica aqui no meu volume de controle devido ao fluxo de fluido pelas fronteiras. Né? Então, nessas fronteiras laterais a gente sabe que não tem fluxo, só tem o fluxo entrando por um lado e saindo pelo outro. Então, essa diferença de fluxo entrando e fluxo saindo aqui, né? Se você pensar, a água, quando ela tem uma velocidade, ela carrega uma quantidade de movimento. Então, eu vou ter uma quantidade de movimento entrando por um lado e eu tenho uma quantidade de movimento saindo pelo outro lado que não é necessariamente a mesma. Porque lembra, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A massa que entra é a massa que sai,
mas a velocidade que entra não é necessariamente a velocidade que sai, porque a gente pode ter variações de área aqui. Então, a gente tem um saldo que não é zero de quantidade de movimento entrando e saindo do meu volume de controle aqui. Eu vou tratar desses termos todos aqui agora, desses 3 termozinhos aqui. Então, se você pegar essas forças de corpo aqui, ó, massa vezes gravidade. Então, eu vou ter uma força P aqui, que é a força peso de todo o fluido que está dentro do volume de controle aqui. E essa força peso aqui, eu tenho que analisar ela só nessa direção de S aqui, né? Porque a gente está analisando o problema só na direção de S. Então, eu vou decompor aqui, eu tenho um θ aqui, eu vou decompor essa força com P seno de θ para cá e ter P cosseno de θ ortogonal aqui a S, que não vai interessar para a gente. Então, eu vou ter menos P seno de S, P é mg, e M é ρ dV, que ρ é a densidade do fluido, dV é o volume dessa região aqui, que pode ser aproximada por um tronco de cone, né? Então, eu consigo calcular o volume do tronco de cone, né? Tendo 2 raios aqui, o raio da superfície superior, raio da superfície inferior e a altura desse tronco de cone. Consigo calcular o volume. Transpondo para cá, eu calculo o volume diferencial, né? Então, aqui eu tenho um raio R, aqui eu tenho R mais dr, a altura desse tronco de cone é ds, eu só vou substituir tudo lá e calcular esse volume diferencial dV. E aí, primeiro a gente consegue dar uma simplificada aqui dentro, né? Fazer as distributivas e tudo mais. E olhando para esse termo aqui, ó, o que eu tenho? Toda vez que eu tiver termos diferenciais, 2 termos diferenciais se multiplicando, a gente tem um termo que tende para zero. Então, eu tenho ds que multiplica dr aqui, isso aqui vai para zero. ds que multiplica dr ao quadrado, isso vai para zero também. Só que eu tenho um primeiro termo aqui, ó, que é ds que multiplica 3r ao quadrado. Isso aqui não zera. Então, esses 2 termos aqui vão zerar, porque eles são muito pequenos. Vão ficar muito pequenos quando multiplicados por ds. E o meu volume diferencial ele pode ser aproximado por isso daqui, ó. 3 vai cancelar com esse 3 aqui. E esse volume diferencial é πr ao quadrado que multiplica ds. πr ao quadrado é a área dessa primeira região aqui. Então, eu tenho A que multiplica ds. Beleza, esse é o meu elemento diferencial de volume aqui. Então, eu vou substituir aqui. Força de corpo ela é menos ρA ds g seno de θ. E aí o seno de θ a gente consegue trabalhar também, porque eu tenho θ aqui, na vertical eu vou ter um elemento diferencial de altura dz, e a hipotenusa aqui vai ser ds, né? Então meu seno de θ, ele vai ser dz sobre ds, que está aqui, ó. Aí eu consigo cortar esse ds com esse ds, e finalmente a minha força de corpo ela vai ser representada por menos ρAg dz. Beleza. Essa é a primeira forcinha aqui. Depois a gente tem outras forças, por exemplo, força de superfície. Força de superfície, ela é dada por pressão vezes área, né? Então eu tenho pressão vezes área aqui no começo. Eu tenho a pressão vezes área aqui no final, que é P mais dP que multiplica A mais dA. E aí depois eu tenho esse elemento diferencial de área aqui, que multiplica P mais esse K dP. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu consigo expandir isso daqui tudo, fazer os cancelamentos todos aqui, PA com menos PDA com mais PDA, e a gente vai ficar com dP que multiplica A menos dP que multiplica dA, 1 menos K. Eu posso fazer esse cancelamento aqui, né, porque dPdA ele é um termo diferencial, e esse K aqui, que eu coloquei aqui no comecinho, ele vai representar esse elemento aqui, ele vai representar a pressão que está na área aqui lateral, né? Então isso daqui acaba cancelando. E aí a nossa força de superfície cancela porque eu tenho 2 termos diferenciais multiplicando aqui, eles tendem para zero quando isso acontece. Então essa força de superfície ela vai ser menos dP que multiplica A. Beleza, outra forcinha aqui. Então essas 2 forças aqui estão calculadas. Aí eu tenho que calcular essa integral aqui, ó. Essa integral aqui
ela tem a ver com a quantidade de movimento que entra de um lado e a quantidade de movimento que sai do outro lado. Tem umas questões de sinal aqui por causa da posição que essas áreas estão, mas a gente não vai se preocupar muito com isso agora, né? Só para vocês saberem, a gente calcula essa integral aqui. Para calcular essa integral, eu preciso aplicar o princípio da conservação da massa para calcular um dos termos aqui, ó. Eu chego nesse termo aqui, nessa simplificação aqui, para esse termo ρV mais dVA mais dA aqui, substitui lá, e a gente chega que esta integral aqui vale ρVA dV. O que é isso daqui? ρVA é a vazão que está passando pela entrada aqui, e dV ele é o elemento diferencial de volume do meu volume de controle. Fazendo tudo isso, eu substituo esses três termozinhos que a gente calculou nessa equação aqui, tudo bonitinho, e vou chegar numa equação que tem essa cara aqui, ó, GdZ, né, só dividindo os dois lados aqui, jogando tudo do mesmo lado, tal, dividindo por ρ. Então eu vou ficar com GdZ mais dP sobre ρ mais VdV igual a zero. Repara que só tem termo diferencial aqui, então eu posso integrar dos dois lados, né? E fazendo essa integral dos dois lados, eu vou ter integral de dz vai virar z, integral de dp vai virar p, integral de vdv vai virar v ao quadrado sobre 2. E a integral de zero aqui, em um elemento qualquer aqui de integração, vai ser uma constante. Então a gente chega nessa forma aqui, que é a forma da equação de Bernoulli, né? Uma das formas da equação de Bernoulli. A gente tem P sobre ρ, mais V ao quadrado sobre 2, mais GZ, igual a uma constante. Calma que eu já explico para vocês como que a gente aplica isso. Mas o que isso significa basicamente? Significa que se eu pegar uma linha de fluxo, qualquer linha de fluxo aqui, pegar um ponto dela e calcular esse termo aqui para aquele ponto, pegar a pressão no ponto, dividir pela densidade do fluido, somar com a velocidade do ponto ao quadrado sobre 2, somar com a gravidade que multiplica a elevação desse ponto aqui, isso vai me dar uma constante. Se eu fizer essa mesma análise para outro ponto em cima da mesma linha de fluxo, esses valores aqui vão mudar, mas essa constante final que eu vou calcular vai ser a mesma. É isso que significa a equação de Bernoulli. Eu vou aplicar ela em dois pontos diferentes da minha linha de fluxo, vou calcular esse parâmetro aqui e tem que dar exatamente a mesma coisa. Isso é a equação de Bernoulli. Bom, tem outro jeito de ver a equação de Bernoulli. Aliás, antes da gente ver outro jeito, só para a gente lembrar aqui como que ela foi deduzida. Ela foi deduzida seguindo essas quatro hipóteses aqui. Essas quatro hipóteses aqui são aquilo que a gente não pode desprezar quando a gente for aplicar a equação de Bernoulli. Então, a primeira dela é que a gente está analisando o fluxo ao longo de uma linha de fluxo, certo? Então, eu associo essa hipótese aqui ao S de streamline aqui, né? Streamline é a linha de fluxo. Só para criar uma siglazinha para a gente decorar. Outra hipótese que a gente partiu foi que não havia atrito, ou que o atrito era desprezível, então eu associo isso à letra A. O fluxo é incompressível, né? Então densidades constantes, associamos isso à letra I. E regime permanente, né? Quer dizer, eu não estou esvaziando, não estou enchendo, não estou acelerando. Então eu associo isso com a letra R. Então se você lembrar dessas quatro letrinhas aqui, da palavra sair, por exemplo, você já sabe que você já lembra as quatro hipóteses que a gente tem que lembrar para poder aplicar a equação de Bernoulli. Agora sim, eu posso derivar a equação de Bernoulli por conservação de energia. Vocês vão ver que é muito mais simples. Olha só, eu vou pegar um elementozinho diferencial de massa de fluido aqui e vou analisar ele em duas posições. Essas duas posições têm que estar sobre a mesma linha de fluxo. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Da posição 1 para a posição 2. Eu vou ter um diferencial de altura aqui, ΔZ, que é o quanto que variou a elevação desse elementozinho de área de fluido aqui. Eu vou ter uma energia cinética associada a esse
elementozinho, que é a massa dele multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a velocidade dele. O I quer dizer que ele pode ser calculado tanto em 1 quanto em 2. Beleza. Eu tenho a energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura, o famoso mgh, que a gente está acostumado. Então eu consigo calcular essa energia potencial gravitacional para o ponto 1 e para o ponto 2, sem problema também. Eu tenho uma terceira energia que ela é um pouco menos conhecida, que é uma energia potencial também, mas ela é uma energia potencial de pressão, né? Então, quando eu pressurizo um fluido, eu estou acumulando energia dentro daquele fluido. A mesma coisa que eu comprimi uma mola. Eu estou acumulando energia potencial elástica na mola. No fluido, a gente tem que a energia potencial de pressão é dada pela pressão que você está aplicando no fluido, que multiplica um elemento diferencial de volume, ou que multiplica o volume no caso aqui, né? Então, se eu pegar a pressão que multiplica o volume, eu tenho a energia potencial de pressão que está armazenada lá no meu elemento aqui. E essa energia potencial de pressão, como ela é calculada com volume, eu consigo calcular ela com relação à massa, né? Então, massa dividido por densidade é volume. Então, se eu pegar a pressão, como eu tinha pressão vezes volume aqui, é pressão vezes massa dividido por densidade. É só isso. O que mais que eu sei? Eu sei que se eu não tiver, como eu não tenho atrito, então eu não tenho saída de energia, e eu também, se eu não tiver nenhuma entrada de energia, se eu não tiver nenhuma bomba, por exemplo, agindo aqui nesse sistema, o que vai acontecer com o meu fluido? Bom, a energia que ele tinha, a energia mecânica que ele tinha aqui em cima tem que ser igual à energia mecânica que ele tem aqui embaixo, isso não muda. E a energia mecânica dele vai ser a soma da energia cinética com a energia potencial. A energia cinética é a energia cinética, que a gente calculou, e a energia potencial, ela é a potencial gravitacional mais a potencial de pressão, né? São duas energias potenciais aqui presentes no meu fluido. Essa é a energia mecânica dele. E o que eu sei? Se ela se conserva, eu sei que a energia mecânica no ponto 1, que é essa daqui, ó, energia potencial de pressão mais cinética mais potencial gravitacional, tem que ser igual à energia mecânica no ponto 2, que é a energia potencial de pressão mais cinética mais potencial gravitacional. Isso tudo eu igualei a E, que é a energia mecânica associada a essa partícula em qualquer um dos dois pontos aqui, ó. Beleza. Se eu dividir todo mundo por dm aqui, eu vou obter isso daqui, ó. P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a E sobre dm, que é P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. A gente não está variando a massa da partícula de uma posição para outra, então esse E sobre dm é uma constante, né? E como isso aqui é igual a isso aqui, a gente sabe que eu posso apresentar essa fórmula desse jeito aqui, ó. P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 mais GZ em qualquer ponto da minha linha de fluxo aqui vai ser uma constante K. Nesse caso, essa constante K, ela é a energia mecânica dividida por unidade de massa do meu fluido. Beleza, chegamos exatamente na mesma equação, fazendo um caminho muito mais curto. Então, você vê que essa equação ela é universal, porque você parte de princípios completamente diferentes. Se você partir das mesmas premissas, você chega na mesma equação. E aí a gente tem isso daqui, né? Ó. Essa equação aqui que a gente deduziu até agora é P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 mais GZ é igual a constante. Lembrando que essa constante aqui é só a energia por unidade de massa. Então, olha só, essa grandeza K que a gente calculou, e que normalmente a gente não calcula isso daqui, a gente já iguala esse termo aqui em dois pontos diretamente, mas beleza. Esse termo K aqui, ele é dado em energia por unidade de massa, isso daqui é dado em joules por quilograma. Por isso, esta forma específica da equação de Bernoulli, que ela tem várias formas, essa forma específica dela é chamada de forma de energia da equação de Bernoulli. É a minha forma preferida da equação de Bernoulli, digo para vocês, porque é muito fácil você enxergar isso daqui como uma soma de energias, né? Pelo menos no meu entendimento. E aí a gente tem os nomes dos termos, né? Então P sobre ρ, ele é a energia de pressão. Eu coloquei energia entre aspas porque não é bem energia, né? Energia por unidade de massa.
Mas a gente tem aqui energia de pressão, V ao quadrado sobre 2, energia cinética, e Gz, energia potencial gravitacional do seu fluido naquele ponto. Tem outras formas da equação de Bernoulli que são muito importantes também. Eu posso pegar essa equação aqui que a gente deduziu e eu posso dividir dos dois lados aqui por G. Não tem problema nenhum, eu vou chegar nisso aqui, ó. E essa forma aqui, ela era uma forma muito utilizada mais antigamente, né? Então eu tenho P sobre ρg mais V ao quadrado sobre 2G mais Z igual a K sobre G. Como K é constante e G também é constante, esse K sobre G eu chamei de K' e K' também é constante. Repara que um dos termos que eu tenho nessa equação aqui é o Z, que é a altura, né? E todos os termos aqui têm unidades compatíveis. Então está todo mundo aqui em unidades de altura. Que altura é essa? Como que você explica essa altura? Essa altura, ela é algo que a gente chama de altura hidráulica. E isso é uma forma que se utilizava antigamente de medir pressão. Você media pressão por diferencial de altura, né? Você tinha uma altura de coluna de líquido ali que representava a sua pressão, igual a gente viu na aula anterior, que a gente tinha o ρgh ali. O ρgh ele vai me dar, se eu souber a densidade, a gravidade e a altura, eu vou saber a pressão no fundo ali ou na superfície ali do meu fluido, ou em um ponto qualquer do meu fluido, na verdade. Então, você tinha antigamente essa forma de calcular, de ver a pressão, de medir a pressão, que era com alturas, e aí você transformava tudo em altura. Então você tem a altura, que é o desnível, que é a própria altura, e você tinha outras duas alturas aqui. Você tinha uma altura relacionada à pressão e uma altura relacionada à velocidade, né? Por causa disso, essa forma aqui dessa equação, ela se chama forma de altura hidráulica, ou em inglês head form, né? Head é altura hidráulica. E aí você tem os termos, né? Então você tem o P sobre ρg, altura hidráulica da pressão. Você tem o V ao quadrado sobre 2G, altura hidráulica cinética. Você tem o Z, que é a altura, eu coloquei entre parênteses hidráulica aqui, porque mas enfim, é uma altura de desnível. E você tem esse termo gama aqui igual a ρg. Repara que ρg aparece aqui embaixo. ρg é o peso específico do fluido, né? Então, se eu pegar o peso do fluido, peso como massa vezes gravidade mesmo, e dividir pelo volume do fluido, eu vou ter essa grandeza que é o peso específico, que também se utilizava no passado. Hoje eu não vejo muito uso para isso. E esse K' aqui é a altura hidráulica, né? Você soma todos esses termos e você chega numa, entre aspas, altura hidráulica do fluido, e esse fluido vai ter a mesma altura hidráulica ao longo de toda a linha de fluxo lá, se não tiver quebrando nenhuma das nossas hipóteses. Para terminar, a última forma da equação de Bernoulli, ela vem desta forma de energia aqui, só que multiplicando os dois lados pela densidade ρ, né? Então, a gente chega aqui, ó, em P mais ρv ao quadrado sobre 2 mais ρgz igual a ρk. Como uma das nossas hipóteses é que o fluxo era incompressível, então essa densidade é constante. Se eu multiplicar por K, que é constante, eu vou ter um K duas linhas, que também é constante. E essa forma, repara que ela está em unidades de pressão, né? Um dos termos aqui é pressão. Então essa forma, ela é um equilíbrio de pressões, por isso que ela se chama forma de pressão da equação de Bernoulli. E não parece, mas essa forma aqui ela é muito interessante, ela dá origem a um conceito muito bacana, que é o conceito do tubo de Pitot, que você utiliza para medir, por exemplo, a velocidade de uma aeronave com relação ao ar, dentre outras tantas aplicações aí do tubo de Pitot. E ela dá origem também a uma pressão que a gente chama de pressão de estagnação, que eu acho que eu vou já deixar a pressão de estagnação para a próxima aula. Então, só para a gente terminar aqui, ó, com relação aos termos dessa equação aqui, o que a gente tem? A gente tem a pressão estática. A pressão estática do fluido é aquela pressão que a gente mede mesmo. Tá? Isso daqui é uma pressão real, pressão estática do fluido, está aqui. Depois a gente tem essa pressão aqui, ρv ao quadrado sobre 2, que é um termo que se chama pressão cinética. Mas ele não é necessariamente uma pressão. Ele representa mais ou menos
a energia cinética que está dentro do fluido, e se você causar uma parada abrupta nesse fluido, essa energia cinética vai se converter em energia de pressão. E essa quantidade de energia que vai se converter em energia de pressão, dada uma parada abrupta do seu fluxo, é a pressão cinética. Então é esse termozinho aqui, ó. Depois a gente tem esse terceiro termo aqui, ρGZ, que é uma pressão também, que é uma pressão hidrostática, né? Que é um termo de pressão que você vai obter se você estiver analisando o mesmo fluido em duas elevações diferentes. Então você vai ter essa pressão hidrostática aqui, esse termo de pressão hidrostática.